Alguém aqui ouviu de que haveria e poderia querer ir? Não. Ela não será realizada amanhã, dia 30. Mas nossa escala está marcada para o dia 27 de setembro, mas haverá as festividades do centenário, talvez possa até também não acontecer, mas aí a gente vai avisando mais adiante. Sábado aqui às 6h30, às 7 horas, né, o ensaio. 15 para 7. 15 para 7, o ensaio aqui, né, o pastor Antônio Nochang estará conosco. Convido a vocês, meus irmãos e irmãs, se puderem estar conosco e trazerem alguém, os nossos irmãos que estão perto, ou até uma pessoa que esteja visitando vocês para estar aqui. O nosso pastor estará aqui. É uma escala inédita, né, porque geralmente não vem, né? Então, mas a gente agradece a Deus que colocou na escala, né? E tanto para ele quanto para nós é importante isso, né? Se vocês todos puderem estar aqui sábado, a partir das 7h30, né? Sai 15 para 7. Irmãos, vamos colocar em pé. O nosso ministrador hoje não esteve conosco, não está conosco. Hoje, vai hoje eu ia te passar antes, mas eu fiquei na dúvida, né? Irmãos, é o mesmo texto. Colossenses capítulo 2. É o mesmo texto. Já dias estava para comentar, falar alguma coisa, não só aqui na quadra, mas Colossenses capítulo 2, e o verso 6 em diante. É uma palavra até que veio de acordo com o que o nosso irmão Érgio ministrou a semana passada. E Deus tem mandado eu falar comigo mesmo, mas também para aqueles que estão perto. Colossenses capítulo 2, verso 6, repetindo, irmãos, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua vã filosofia e sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Podeis sentar, amada igreja. A palavra do Senhor, nós estamos aqui, a única que é mais nova, bem mais nova, é a Manuela. Já não é tão mais nova que nós. Quanto, Janaína? 52. Não, então já está perto de nós também, né? O resto tudo aqui acima de 50, menos a Manuela. Adolescente. Nós somos irmãos, nós já vivemos, Janaína falou, 52 anos, 5 décadas. Nós observamos o mundo ao nosso redor. E viemos de família idólatra, onde havia também álcool e, obviamente, havia até também em algum momento droga. E eu cresci vendo isso, pequeno testemunho de nós, né? E eu, por obra, e hoje eu digo para vocês, aleluia, do Espírito Santo. A gente cresceu num meio agressivo, mas quando a gente chegou na adolescência, juventude, a gente queria ser honesto, a gente queria comprar as coisas e pagar as coisas. A gente, eu digo mais, principalmente eu e o meu irmão. Os outros dois já estavam com alguns problemas lá nos anos 80. E depois o quinto está tomando rumo nos dias de hoje. A gente agradece a Deus por isso. Mas a gente via que nós tínhamos que trabalhar e havia um desejo de trabalhar. Não era obrigação. Tanto que nós, com 16 anos, o Jorge com 15 para 16, eu com 16, tínhamos a carteira assinada. As pessoas às vezes têm inveja. Márcio, te aposentou cedo. Comecei trabalhando cedo. Sempre com carteira, sempre na metalurgia. E irmãos, desde muito novo, a gente via na própria família muitas coisas que fugiam a esse padrão que o Espírito falava através de pessoas, não necessariamente o pai, não necessariamente a mãe, não necessariamente os irmãos de sangue e primos e amigos de Tramandaí e aqui de Gravata e Caixinha. E mais o Márcio observava. Eu queria ter minha casa, eu queria ser honesto, trabalhador, por incrível que pareça, já planejava me aposentar, sabia que tinha que trabalhar mais de 30 anos, mas com 20 anos eu já sabia disso. Hoje a maioria não sabe, não busca informação, não quer, não deseja, e por tudo isso acaba às vezes se enredando no mundo que está aí, né? E a gente fica, tem que olhar, tem que ouvir, tem que ficar atento a tudo que acontece ao nosso redor. E isso aí deu de muito novo. Cansei de pedir para as pessoas perto de mim, não fumem em excesso, ou não fume, não beba em excesso, ou não beba.
não roube, né? E uma das pessoas que eu amo, e eu tenho sido falta até hoje, partiu há 2 anos, é a mãe. A mãe em 92, 3, vocês não vão acreditar. A mãe já estava com 35, 38. A mãe trabalhava numa cozinha e, irmãos, a mãe pegava aquela carne que a gente chama vazio, colocava em sacos plásticos, colocava um pano e colocava na cintura. A mãe roubava carne dos restaurantes que ela trabalhava. Ela fez isso quase 10 anos. Botava carne em preto. Estou falando isso porque é minha mãe, eu posso falar e eu dizia para ela, não faz isso. Eu tinha 20 anos a menos que ela. No caso, eu tinha 25 para 28. E a gente conversou muito. Porque ela praticando erros, mas ela lá em Tramandaí, ela dizia coisas boas para mim. Não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Incrível isso, né? A mesma pessoa, né? E a gente cresceu vendo eles dizerem para nós fazer o certo, mas não fazendo o certo. E isso também na fé, irmãos. Eu trago esse exemplo drástico porque ela faz muita falta. Gosto muito. Para mim ela está viva. Né? Claro, eu sei que ela está, eu espero que ela esteja. É um sentimento meu, um desejo meu, de que ela de alguma forma tenha escutado a palavra e tenha, porque ela desceu as águas em 99. Mas ela nunca congregou, irmão Osmar. Nunca congregou assim, todo esse período, né? Ali nos primeiros 2, 3 anos ela congregou. Ela teve na Universal a igreja que ela foi. E depois não se firmou com eles. E quando saiu da Universal, saiu braba. Aquele negócio de propósitos que tinha. Vocês vão se lembrar, os mais velhos, a tal da fogueira santa. Ela colocou o dinheiro ali, irmãos. Sérgio, colocou muito dinheiro ali. Queimou tudo. E porque ela tinha o filho mais novo dela drogado. E ela, na esperança da palavra ministrada, né, pelos irmãos, os irmãos ministravam a palavra do Senhor. E ela confiou que, fazendo aquele propósito, né, 7 vezes, o Paulo César, quem sabe poderia, né, largar a vagabundagem, largar as drogas, e quem sabe se tornar, né, um homem de verdade, direito. E só que não aconteceu. Não aconteceu, porque eu sempre dizia, mãe, em tudo há o livre arbítrio. As pessoas, nós devemos orar. Porque ela perguntava, então eu não devo orar pelo meu filho, pelo irmão? Não, continua sempre orando. Mas sabe que do outro lado tem alguém que pode dizer não. Como vocês mais velhos sabem, muitos nos rodeiam e a gente diz não faz. E vai lá e faz. Não faz, filha ou filho, vai lá e faz. Vocês que têm netos, talvez estejam nessa fase alguns, espero que não, mas muitos que estão ao nosso redor, por toda essa gravata aí, e a gente fala, mãe, firma o cavalo na congregação. Não olha para o lado, porque a palavra diz para nós, né, não olhar para o lado. Eu já estava na fé nessa época já. Então eu pude ministrar para ela a palavra, mas ela sempre foi um pouquinho, vou dizer, rebelde. Ela sempre teve isso, desde novinha. Conversando depois com as irmãs dela, minhas tias ainda estão vivas, 3, né, 2, né, porque o tio a gente quase não tem conversa, mas a gente ficou sabendo do que aconteceu. E a vida ela vai trazendo dores, sofrimentos, além de enfermidade, além de problemas financeiros, além dos problemas de casamento, que o avô, em 1948, chutou a avó. E naquela época não tinha esse tal do pensão. Ele chutou a avó com 5 filhos, filhas no caso, e pronto, lá em Tramandaí. E aí aquilo tudo, irmãos, fez muito sofrimento. E ela cresceu, ela deixou isso entrar nela. Isso amargurou ela. E aí veio os filhos. E interessante, essa pessoa, né, eu posso falar para vocês que eu peguei toda ela, desde que eu me entendo por gente, com 5, 6 anos, ela falava coisas boas, mas não praticava as coisas boas que falava. Fumava, bebia e até roubava. E outras coisas que eu poderia dizer para vocês, mas aí vocês vão se escandalizar. Que a mãe foi arqueira. Mas eu sempre abraçava ela, irmãos. Eu visitava ela, ela ficava brava com ela mesmo, gente. Ela conseguia ficar brava, aleluia, com ela mesma. Aí tinha que abraçar ela em casa. Eu sou o teu mais velho, eu te amo. E abraçava, ela tem os olhos verdes, beijava ela na testa, ela é baixinha, e ela ficava me olhando. E assim foi até ela morrer. No dia que ela morreu, eu estava do lado dela.
pegou ela, desceu até onde ela estava. Mas trago isso para vocês aqui, irmãos. A palavra de Deus, o texto é tão tremendo. Ora, como recebestes Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé. E depois de confirmado, crescendo em ações de graça. O que é ação de graça, meus irmãos? É muita coisa. Mas uma das ações de graça é a nossa vida santificada. As pessoas, aleluia, olharem nós aqui no mundo e virem um Márcio caminhando, sempre reto. Passa 10 anos, o Márcio continua reto. Passa 20, continua reto. Eu tenho um primo que eu gosto muito dele, ele tem 4 anos a mais que eu, agora faz já uns 7 anos que a gente não vejo ele, mas entre 90 até 2015, a gente visitava Tramandaí e se encontrava ali 2, 3 vezes. A pergunta dele durante mais de 20 anos, Márcio, tu ainda está na igreja? O Cláudio. O Cláudio sempre muito bravo, né? Mas eu e ele estava bem. Estamos bem até hoje, né? E ele perguntava isso, meus irmãos, Márcio, tu ainda está na fé? Aquele ainda me deixava perguntando por que o meu primo, será que é vamos dizer, um demônio que está entrando na cabeça dele ali, né? E hoje ele está na fé. Hoje ele e a esposa estão na fé. São 6 lá, 4 na fé e 2 não. Daquela ninhada toda da tia Terezinha. E é um milagre, porque eram tudo, irmãos, ligados às trevas. E a gente analisa, né, esse detalhe, né? Márcio, tu ainda está na fé. E o mundo pergunta para cada um de nós, Odete, tu ainda está na fé. Irmãos, Márcio, tu ainda está na fé? Irmão Sérgio Gambim, 77, né, irmãos? De fé, 60 e um quebrado? 60. O quebrado todo fica na conta. E as pessoas perguntam, irmão. E quando não perguntam, mas na mente passa. Cleusa, irmã, a irmã Marilene. E assim vai saindo, né, irmãos? As pessoas perguntam, as pessoas nos olham. E as pessoas nos cobram. Sermos firmes e fiéis. Porque o Espírito Santo também fala com essas pessoas. Porque de repente passa 10 anos, passa 20, passa 30, a pessoa pergunta, o Márcio ainda na fé? Aí o Espírito começa a trabalhar. Já não começou antes, né? 30 anos na fé, tem que ter alguma coisa boa desse lado. Tem que ter alguma coisa que chama a atenção dessa alma para ficar, não pode ficar 30 anos numa igreja, 10, 20, 1 ano na igreja e não ter algo de bom, né? Que mova o nosso coração, a nossa mente. E o algo de bom, irmãos, é a palavra de Deus. É isso aqui. Não é tudo que inventar por aí, irmãos, é a palavra de Deus. O que faz nós estarmos na fé e estarmos na casa de Deus. E a nossa casa ser também uma casa de Deus, porque cada um de vocês, na vossa casa, é uma igreja. Vocês são casa de Deus aqui, mas são casa de Deus na casa de vocês. Vocês são colunas da fé. Osmar tem netos, né? Bisnetos já. Bisnetos. Acho que quase vocês aqui, todos os mais velhos, devem ter até bisnetos. Vocês são colunas da fé, onde o Espírito Santo usa os pequenos, os mais daqui, e eles vão olhando a gente. E aí, mas nós, graças a Deus, conheço todos vocês, somos da fé e oramos por eles. E que cada um de vocês continue orando. Pelo filho, pelo bisneto, pelo neto, os amigos. Aquele amigo de 30, 40 anos de oração que ainda não aceitou Jesus. E eu digo para vocês que a gente tem pessoas que já oram, até o Antônio conhece, né? Pelo menos 2, o Nilton e o Roberto. Né? E são pessoas que oramos, ainda não aceitaram Jesus. Mas o que fica de firmeza para mim e para vocês é que a palavra, irmãos, como nós recebemos Jesus? Andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E aí o verso 8, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo. Nós todos aqui temos uma caminhada, 1 ano, 10 anos, né? O irmão Sérgio falou, 60. Isso é maravilhoso. 60 anos de fé, irmãos, é algo tremendo, né? Isso é o caminho aberto para o céu. A gente fala assim. Mas nós que estamos na fé, nós somos cercados por uma grande multidão de pessoas, diz a palavra ali em Hebreus, usa até a expressão nuvem, né? Uma grande nuvem de multidão. Nós somos cercados e nós precisamos, irmãos, andar firmes.
Nós não podemos olhar, e a palavra é flertar, mas é namorar ou com algo errado aqui, ou com algo errado ali, com algo errado ali. O que eu falo que é errado? Os 10 mandamentos. O Osmar é mais velho, já esteve na frente da igreja, sabe que usos e costumes a gente debate, usos e costumes a gente conversa. Né? Detalhes que há 35 anos atrás, ter uma televisão na Assembleia de Deus não podia ter. Hoje, os nossos irmãos têm televisão, têm celular, têm computador, têm iPhone, e mais alguma coisa que eu não sei que já teve na tecnologia aí. Mas em 92 não podia ter quando eu entrei na Assembleia. E eu achava aquele estranho, que a gente... Mas entendo eles naquela época, né? Essas coisas podem mudar. Essas coisas podem mudar. Tipo roupa. As irmãs andavam com saia até o joelho. Isso pode mudar. Hoje se usa, ou se usa saias mais curtas, por exemplo, ou não se usa calça. Lá nos anos 70, 80, os mais devem se lembrar. Eu não peguei, mas eu me lembro que se falava, né? As mais velhas aqui, vou dizer, né? Não podia chegar na igreja, imagina chegar na igreja. Era disciplina direta, né? nem se cogitava isso. Mas há coisas que o tempo vai mudando. Mas há coisas que nada, nem 1 milhão de anos vai mudar, meus irmãos. Os 10 mandamentos. Aí chega nesse detalhe e não vamos muito longe. Vocês são maduros, são pessoas já da minha idade, até mais que eu. Não matar. Não roubar. Não mentir. Não adulterar, não dar falso testemunho, não cobiçar, não honrar pai e mãe, e mais 3 que eu não me lembro agora, isso nós não podemos fazer. Isso é coisa que eu e vocês que somos crentes, amamos ao Senhor, cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque as pessoas perguntam, o que eu posso, o que eu não posso fazer? Digo para vocês, as pessoas me perguntam. Vocês também devem estar lá, tendo, né, cada um dentro da sua linha familiar, Deus bendito e Deus glorioso, tem pessoas que perguntam para vocês, o que eu posso fazer? Ou o que eu não posso fazer? Irmãos, muitas coisas podemos fazer. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, ou bom, mas nem tudo me convém. Está escrito na palavra. O apóstolo Paulo escreveu isso ali por 52, 55 depois de Cristo. Nós estamos em 2024, vai fechar 2000 anos. Isso não mudou. É um conselho que o apóstolo Paulo dá. Posso fazer muitas coisas, mas será que convém? Essa é uma coisa que nós temos que conversar com a nossa mente. Mas, determinando e falando para vocês, e vocês, se alguém perguntar ao longo de vocês, porque todos vocês que eu vejo são colunas da casa, a coluna, irmãos, ela fica assim. A coluna, ela fica parada. E a coluna apanha. A coluna apanha todo dia. Todo dia. Norte, sul, leste, oeste. A coluna apanha. Todo dia. Às vezes ofensas, às vezes infâmias, e às vezes até agressões físicas. A coluna, quando ela segura firme e mantém o pé, a coluna apanha. Não tem como escapar. Isso eu digo para vocês desde a minha trajetória. Eu estou com 58 indo para 59. Sou mais velho da minha família. Eu faz 32 anos que estou na fé. E eu digo para os 4 irmãos, mais o meu padrasto, a mesma coisa que eu dizia lá em 91, quando eu fui para a fé. E a mesma coisa que eu dizia lá em 80, sem conhecer a palavra, eu dizia para o meu padrasto: temos que trabalhar, temos que poupar, temos que pagar as nossas contas. Eu com 16, 15 anos falava isso para pessoas mais adultas. Temos que ser honestos no meio que nos cerca. Honestos, sinceros, leais. É difícil, irmãos. É difícil. O dia a dia, o inimigo ele é astuto, o inimigo ele busca fazer coisas para nos envergonhar. E obviamente envergonha nós, envergonha o Senhor Jesus. Porque se vocês conversar com muita gente aí, crente é isso, crente é aquilo, crente é lá, que não. Entre nós há problemas? Entre nós há problemas, não podemos mentir. Nem o nosso pastor Nojane diz, eu sou crente, não posso mentir. Há problemas sim. Temos problemas. Temos adultério no nosso meio, infelizmente. A gente não pode mentir. Há pessoas que estão conosco hoje e daqui a pouco, de repente, na rua, acontece alguma coisa grave. E aí vem todo o processo do pecado. Mas esse tipo de situação nós não aceitamos, irmãos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés.
Moisés falou com os israelitas. Os israelitas chegaram até hoje. Existe uma terra lá no Oriente Médio que se chama Israel. Lá existe uma cidade chamada Jerusalém. Lá existe um monte chamado Monte das Oliveiras. Já ministrei aqui para vocês uma vez. E lá, nesse monte, está profetizado. Vocês mais velhos sabem que isso é profetizado há muito tempo. Que Jesus vai descer lá. Esse Israel que vocês estão vendo lá hoje, que está recebendo ataques, não aceitou Jesus. Esse Israel que está lá ainda está cego. A palavra de Jesus diz, eles ainda estão com as vendas dos olhos cegos. Por quê? Por causa de mim e de vocês. Porque Deus, por um pedaço de tempo, por um pouco de tempo, retirou a graça deles do entendimento da salvação, por pecados deles, não por culpa de Deus, mas por pecados deles, porque você sabe que Israel foi idólatra por 1000 anos quase, até se purificar disso aí, e passou para nós a salvação, a graça. Nós estamos indo para 2000 anos do ministério do Pai para nós, do nosso Deus, de graça. A salvação é entregue de graça, ela é entregue por fé. Eu preciso ter fé, só que a fé, irmãos, ninguém toca. Ninguém consegue tocar a fé. Tudo que tu toca não é fé. É um objeto que existe. Uma Bíblia é um objeto. Né? O que tu toca não quer dizer que seja mal. Mas tudo que se toca é fato. Está à nossa frente, está diante de nós. Nós vimos e reconhecemos. Mas a fé, irmãos, crer na palavra do Senhor, ela é invisível. Apesar de que lendo aqui estamos diante de um livro. Mas essas palavras aqui é por fé. Não há como compreender o que está escrito na palavra do Senhor que não seja por fé. O Espírito Santo trabalhando. Não são espíritos imundos. O Espírito Santo trabalhando. E no meio sempre tem um caminhão de anjo. Que está sempre, né, aquele tal do anjo da guarda. Está sempre por perto. Porque, irmãos, se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, se Deus não estiver conosco, aleluia, no nosso dia a dia, irmãos, nós, tem uma expressão do gaúcho, nós vamos dar com os burros na rua. Não tem como nós não bater naquela parede. Não tem. Nós vamos errar no dia a dia. Nós vamos errar no dia a dia. Mas aí o que é o erro? Porque nós estamos caminhando para uma geração que o que a palavra